pra gente encerrar, Túlio, por razões óbvias, a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo Palmeiras e Vasco. Primeiro porque o Palmeiras, mais uma vez, sem fazer um grande jogo... Eu não vi o jogo, tá? Porque eu tava narrando outra partida, mas pelo que eu li aí, não foi a melhor partida do Palmeiras. O Palmeiras teve uma volta muito prejudicada lá da... Colômbia. Na Colômbia, né? Lá de Pereira, onde o Palmeiras jogou pela Libertadores. O Palmeiras atrasou aquela história do avião e tal, então não foi uma recuperação. Hoje a gente sabe que cada coisinha, né, influencia no rendimento dos jogadores e tal. E assim, mesmo sem uma recuperação boa, mesmo sem uma partida boa, o Palmeiras, de novo, conseguiu achar a vitória e foi numa grande cobrança de falta do Veiga, num belíssimo gol. Palmeiras 1-0. Só que o grande destaque da partida, infelizmente mais uma vez, foi a arbitragem. E aí eu vou deixar, o Túlio, você abrir o seu coração e falar o que você quiser, porque é o seu time que, por exemplo, poderia ter feito 1-0 no jogo, poderia ter tido um resultado muito diferente, e o Vasco da Gama, sabe, se sentiu no direito de emitir uma nota oficial, porque realmente... E eu vou falar mais, tá? Hoje, de tudo que a gente viu aí dos árbitros falando em várias emissoras, parece ser muito claro que é um novo lance, né? Que é um novo momento de ataque. Aí tem o impedimento, suposto impedimento, já vou falar disso. Aí, quando essa bola vai voltar aí, ó, esse corte, pum, o cara tirou. É um novo ataque. Todos os árbitros que eu vi falaram isso. Além de ser um novo ataque, ô Túlio, eu vou te falar que a linha não me convenceu. A linha não me convenceu. Eu sei que aí é brigar com a tecnologia, é querer... Mas eu também não fiquei... Hoje em dia a gente vê tantos erros da manipulação do equipamento, né? E manipulação não tô falando no sentido ruim, não, de manipular pra fazer... A operação mal feita. Operação, perfeito. Então, assim, o Vasco tem muita razão nessa reclamação, né, Túlio? Assim, André, é porque eu sei que tem muita gente falando que, mas estava impedido. Beleza, vamos partir do princípio de que o impedimento era correto. De fato, se você pensar em questão de, talvez, de justiça, o gol ser anulado está correto porque, se o Verratti estava em posição irregular, se o árbitro tivesse acertado em campo, teria sido marcado impedimento e o lance seguinte não teria acontecido. Perfeito. Concordo com você no sentido da linha meio que não convence, mas eu acho que é algo que não vale a pena ser discutido porque a gente não sabe. A gente não sabe. Talvez tenha sido marcado num ponto errado, frame errado. Isso aí eu acho que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo, porque tem um erro claro que é na sequência, né? Como você bem disse, todos os especialistas falaram e concordaram, e não só especialistas, mas também quem pegou e leu, interpretou a regra de que é um novo lance. Então, o VAR não deveria se meter nessa jogada, pois o impedimento ali pouco importa do ponto de vista do protocolo do VAR, né? Enfim, é o que aconteceu. O VAR se meteu numa jogada que ele não deveria se meter. Esse é o resumo, entendeu? O resumo é esse. Segundo o protocolo do VAR, o VAR não deveria ter falado nada. Era pro VAR chegar e falar, olha, gol legal. Do ponto de vista do que o VAR deve ou não entrar num lance, o gol foi legal. É isso que é o que todo mundo está falando, todos os especialistas. Aqui eu não estou nem colocando a minha avaliação, que é a mesma, mas tô amparado por todo mundo. E vamos ver o que a própria CBF vai falar, né? Porque a CBF sempre se posiciona, tem tido lá o programa, né, com o CNM, ele vai lá e fala e tudo mais. Vamos ver o que a CBF vai falar também. Eu ouvi algumas pessoas, e tô lendo aqui também algumas pessoas, usando o seguinte argumento. Olha só, se o Bandeira acerta no lance, ele levanta a bandeira na hora desse impedimento, que a gente vai considerar que o impedimento aconteceu, tá? Eu não duvido da linha. Eu duvido de quem calibra ali, de quem tá colocando o ponto. Isso aí eu acho que a gente já teve problemas e continuaremos tendo por algum tempo. Então, assim, vamos supor que o cara realmente estava impedido.
O Bandeira teria que ter parado o lance ali. Então não teria um novo... Ok, justo. Desde que o Bandeira tenha ficado na dúvida. Porque não é só porque é um lance que o cara tá próximo que o Bandeira tem que esperar para depois marcar. Ou marcar... Então, assim, existe o protocolo e o Bandeira pode ter achado que o cara realmente, a condição dele era boa. Por isso que ele não... Falou, mas eu não tive dúvida. O Bandeira é para levantar ou na hora. Na hora é só se ele tiver certeza. Ou depois, se ele ficar na dúvida. Falei, olha, eu fiquei na dúvida, então deixei seguir e agora eu levanto. Na verdade, ele nem se ficar na dúvida, André. É se ele não tiver, se ele achar que foi impedimento. É ficar na dúvida de não ter certeza. Porque se ele ficar na dúvida de não souber o que marcar, ele também tem que deixar seguir. Ele não levanta. Perfeito. Mas tem que pelo menos existir uma dúvida. Sim, né? sim. Tem que existir uma dúvida para ele levantar depois do lance. Só que eu não sei se ele ficou em dúvida. Não. O Bandeira deixou seguir. A marcação de campo foi gol. Então é um erro com convicção. É o cara que, pô, eu errei, mas eu não, na hora eu errei. Errei e eu não tive. Agora, aí é que vem a diferença. Esse lance de erro, como não originou um gol, ele não é revisável. Exatamente. Ele não é revisável. O lance do impedimento não originou um gol. Essa é a grande diferença. Se o Murilo afasta, no que a bola volta pro Verratti, se o Verratti manda pro gol e faz o gol, era revisável. Mas não é isso que acontece. O Verratti cruza, afasta, aí, de acordo com a regra, é um novo lance, o Paulinho acerta um chutaço. Mas assim, André, enfim, eu acho que tem aí essa polêmica. De fato, o Vasco foi prejudicado pensando... Porque o protocolo não foi seguido, né? A partir do momento que o protocolo não foi seguido, você tem um prejuízo. Porque qual é a questão? Porque vai ter gente falando, a jogada foi ilegal. Tá, gente? Mas o negócio é o seguinte. Quantos lances ao longo do campeonato já aconteceu situação semelhante e o VAR não se meteu? Essa é a questão, entendeu? Porque o protocolo, normalmente ele é seguido dessa maneira. E dessa vez ele não foi seguido. Acho que esse é o maior prejuízo, porque você abre um precedente muito perigoso para que outros erros desse tipo possam acontecer e você vai pensar nos que não aconteceram. Então, esse é o maior problema. Eu repito, nós estamos aqui fazendo a análise de lance. Cara, e aí eu agradeço bastante as homenagens que são feitas à minha pessoa, porque eu estou há anos do futebol e não sei regra básica. Ok. Vocês já viram De Volta para o Futuro? Tudo que é feito altera o futuro. Então, todos os lances do jogo alteraram o lance seguinte. Mas analisando a arbitragem e o protocolo, é um novo lance. Todos os árbitros falaram isso. Mas o gol surge depois do corte. Evidente. Mas é um novo lance. Estamos falando aqui de arbitragem. É um novo lance. É um novo momento de ataque. Mas aí... Agora... Mas falando da partida, foi um jogo em que o Palmeiras foi melhor. Teve as melhores oportunidades. O Vasco... Principalmente depois que sofre o gol, pouco fez. Léo Jardim evitou outros gols do Palmeiras, foi bem na partida, apesar de, no gol, muitos torcedores terem reclamado ali ele daria para chegar, enfim. O resultado, pensando no que foi a partida, ele não é injusto, não. Mas é claro que o Vasco corretamente se sente lesado pelo erro do protocolo do VAR. E aí até é legal a gente falar do seguinte... Eu não vou nunca ser o cara que vem aqui defender o árbitro, né? Eu não acho que o árbitro mereça esse tipo de coisa normalmente. Mas o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro que, na minha opinião, ele não gosta de futebol, né? Ele amarra demais o jogo, enfim. Mas nesse lance, ele não tem culpa, né? Porque tem gente que... Eu vi gente culpando o árbitro. O árbitro não tem culpa ali, né? Porque pra ele o lance foi tudo muito rápido. E só avisam pra ele, teve um impedimento. Ele não teve a oportunidade de rever e interpretar se gerava um novo lance ou não.
pro árbitro ali memorizar tudo, eu acho muito complicado, entendeu? Então, assim, eu acho que é complicado pra ele no campo chegar e lembrar o lance assim de cabeça, como é que foi, e falar, não, ó, foi um novo lance, não sei o quê, não, entendeu? Eu acho que o erro ali tá 100% na cabine do VAR. Eu quero ouvir o áudio pra ver se avisaram, falam, é no primeiro... Assim, cara, me parece tão claro que é um... E... Enfim, agora tem um monte de gente aqui falando, o Abel, na hora de reclamar, ele reclama. Quando é ajudado, pô, gente, o Abel e 100% das pessoas envolvidas com futebol, né? Ele e 100% das pessoas envolvidas. Quando é ajudado, tá valendo. Quando não é ajudado, então, teve o lance e tal. É assim.